Quando um bebê nasce, uma série de exames precisa ser feita para receber esse bebê. Você provavelmente já ouviu falar sobre o teste do pezinho. E esse é um dos muitos exames a que o bebê precisa ser submetido para identificar possíveis doenças e tratamentos precoces. O episódio de hoje é justamente para esclarecer dúvidas de pais e mães de primeira viagem. E a gente vai ter um recado especial, então eu vou pedir para você ficar com a gente até o final para saber o que é. Meu nome é Bruna e esse é o PodClean, o podcast da Clean. Fica com a gente e hoje eu vou conversar com a doutora Gabriela Giglio e a gente vai trazer informações para quem está esperando o seu pequeno. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Queria que você falasse um pouquinho sobre você e qual a sua atuação. Então, meu nome é Gabriela Giglio, sou pediatra, minha especialidade é em neonatologia, que é a especialização no cuidado de recém-nascidos. Eu atuo aqui em São José do Rio Preto, no Hospital da Criança e Maternidade e na minha clínica no consultório. É um prazer cuidar de crianças, né? Eu amo o que eu faço, então é um prazer estar aqui com vocês também. Obrigada por ter aceitado esse convite. Vamos começar lá do comecinho. Chegou o bebê recém-nascido. Quais exames ele precisa fazer? Certo. Então, a gente tem os testes de triagem neonatal, os básicos, né? Que são os 5. Teste do pezinho, o teste da orelhinha, o teste da linguinha, do olhinho e o do coraçãozinho. Cada um desses testes de triagem serve para justamente triar, né? Doenças que são, quando diagnosticadas, elas são facilmente tratáveis e impedem consequências graves. Que tipo de doença a gente está falando, doutora? No teste do olhinho, a gente consegue diagnosticar cataratas congênitas, tumores oculares. O teste da orelhinha, surdez congênita, por qualquer que tenha sido a causa. O teste da linguinha, ele diagnostica frênulos orais que podem dificultar a amamentação e a fala, no início da fala, né, quando isso acontecer mais para frente. O teste do pezinho, doenças diversas, né, e aí nós temos desde o teste mais simples até os testes mais ampliados. Por exemplo, hipotireoidismo congênito é uma doença triada pelo teste do pezinho, e quando a gente não tem o diagnóstico e não tem o tratamento, é uma doença que impede o desenvolvimento neurológico, o crescimento, o desenvolvimento da criança. E ficou faltando um. O teste do olhinho não você falou, o teste da linguinha você falou, da orelhinha você falou, do pezinho, teste do coraçãozinho. Isso. Teste do coraçãozinho é um teste para a gente triar cardiopatias congênitas. É um teste fácil que a gente faz na maternidade mesmo, antes da alta, e quando ele vem alterado, pode ser sugestivo de algum problema de coração. Então a gente tem que fazer outros tipos de exame para ter o diagnóstico certo. E se realmente for alguma cardiopatia congênita, a gente faz a intervenção da forma que precisar. Todas as crianças precisam passar por esses 5 testes, então? Testes obrigatórios, sim. Todas as crianças precisam passar por eles. Em relação ao teste do pezinho mais especificamente, Sim. Como ele é realizado? Eu sei que tem uma mudança aí, Isso. um avanço, sim. E quais os benefícios de se realizar? E se só existe um teste, a gente sabe que não, você já comentou, qual que é a diferença desses testes? Certo. O teste do pezinho, ele é feito por meio de uma furadinha mesmo no calcanhar da criança, né, do bebê, ou ele também pode ser feito por meio da coleta sérica, na veia, por exemplo, do braço. Esse sangue ele é colocado num papel filtro e enviado ao laboratório. É uma coleta simples, também é muito fácil. A importância da gente fazer é justamente triar essas doenças, né? Então, como eu disse, hipotireoidismo congênito, deficiência de biotinidase, toxoplasmose, são diversas as doenças. E daí, nós temos uma diferença do teste simples e dos testes ampliados. Hoje nós temos no mercado inúmeros testes, e cada teste oferece uma quantidade de doenças a serem triadas. Os testes ampliados, hoje em dia, eles são pagos, então sempre pela rede privada,
E dependendo de cada número de doenças que eles triam, eles têm um determinado valor, né? Então essas são as diferenças. E qual o benefício de fazer esse teste do pezinho? Tanto o simples quanto o ampliado. O simples já serve? O simples, ele serve para aquelas principais doenças, as mais comuns, né? Então, é um bom exame também, é o oferecido pelo Sistema Único de Saúde. O teste ampliado, além das mais comuns, ele vai mais a fundo. Ele também pega as doenças que são menos comuns de acontecerem, porém, se a criança tiver uma doença assim, ela também vai evoluir com a forma grave, né? Se a gente não tratar. A importância da gente fazer esse teste é realmente ter o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce dessas doenças muda tudo. Muda todo o prognóstico da criança. Então, se a gente diagnostica uma doença com 20 dias de vida, e se a gente diagnostica essa mesma doença com 6 meses, o prognóstico é totalmente diferente. Nós perdemos aí 6 meses de tratamento, de intervenções que poderiam ter feito toda a diferença na vida daquela criança. Essa é a importância. E esse episódio, ele é muito especial, ele tem um objetivo aqui. A Clean, ela está nesse momento em uma campanha na Junho Lilás, que tem o objetivo, em parceria com o Instituto Jô Clemente, que tem o objetivo justamente de levar informação sobre a importância do teste do pezinho e conscientizar ativamente os pais e mães em relação à importância desse teste. O Instituto Jô Clemente, ele é uma organização sem fins lucrativos e atua no acolhimento e tratamento de pessoas atípicas. São referência na causa da pessoa com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e doenças raras. Além de tudo isso, também são responsáveis por mais da metade da testagem dos testes do pezinho em todo o estado de São Paulo pela rede pública, pelo SUS. O Instituto Jô Clemente, ele é uma referência nacional, mas existe um longo caminho que a gente precisa percorrer em uma sociedade que é tão desigual. É fundamental que a gente leve esse tipo de informação que a doutora Gabriela está passando aqui cada vez mais longe. E aí eu vou te fazer um convite para você vir conhecer a campanha do Junho Lilás, em parceria com a Clean, lá nas redes sociais da Clean. E a gente vai continuar o nosso bate-papo. Você acabou de falar a importância de se fazer o teste precoce. Que um teste feito com dias e um teste feito com 6 meses pode mudar a vida dessa criança. Você já pegou uma situação dessa? Sim. Aqui no estado de São Paulo isso é muito menos comum, porque o nosso Sistema Único de Saúde funciona muito bem. Mas quando nós vamos para outras regiões do país, onde o acesso à saúde é um pouco mais difícil, nós temos muitos casos que realmente passam batido, né? A mãe não tem a orientação de levar a criança para colher, porque às vezes isso é coletado dentro do hospital, quando a criança passa por uma internação mais prolongada, mas na maioria das vezes, quando a criança recebe alta, esse exame deve ser colhido entre 48 horas e 5 dias de vida. E às vezes por falta de informação, às vezes por falta de acesso à saúde, esse exame não é realizado. Essa pessoa não volta, essa mãe não volta para fazer. Volta e também, talvez nesses lugares não tenha aquele serviço de busca ativa, né? O profissional de saúde buscando, por que você não foi? Vamos lá colher. Isso aqui no estado de São Paulo, a gente tem muito. Em outras regiões do país não funciona tão bem. Então, tem até um caso que foi noticiado, se eu não me engano, no Fantástico, há alguns anos atrás. Uma menina, ela parece uma menina, mas é uma mulher de 32 anos, que tem 90 centímetros de altura, não fala, não tem nenhuma habilidade social, nunca foi para a escola e muito tardiamente, já com alguns anos de vida, ela foi diagnosticada com hipotireoidismo congênito. Então, para você ter uma ideia, é uma doença que é diagnosticada pelo teste do pezinho. Quando a criança tem, o tratamento é muito simples, é um comprimidinho que a gente dilui em água e dá para a criança tomar, um custo muito barato.
Mas infelizmente ela não teve esse diagnóstico, ela não teve esse tratamento e ela realmente evoluiu com um déficit mental muito importante. Não cresceu, não se desenvolveu, então a reportagem foi muito enfática, né? Justamente eles fizeram para reforçar a importância do teste do pezinho, justamente para a gente ter esse diagnóstico precoce dessas doenças que são tão graves se não forem tratadas precocemente. E aí eu vou te pedir então um recado para esses pais e mães de primeira viagem, ou mesmo de segunda viagem, reforçar essa importância. Eu sou pediatra, né? Então eu acho muito importante que os pais se informem, não só após o nascimento da criança, mas também antes. Busquem a informação. Hoje nós temos modalidades de consultas com o pediatra que são feitas justamente no pré-natal. Então, buscar o pediatra no pré-natal é uma forma da gente se informar sobre essas questões que às vezes se a gente deixa para se informar depois que a criança nasce, pode ser que a gente já esteja atrasado, pode ser que não dê tempo, né? Então, buscar informação realmente. E quando a gente tem acesso à informação, eu acho que tudo flui, né? Tudo acontece da melhor forma possível. Então, buscar informação e quando tiver a informação, colocar em prática. Não deixar de colher os testes de triagem neonatal, de fazer todos, e sempre ter um segmento regular com o pediatra que estiver acompanhando a criança. Eu estava comentando com a doutora aqui, eu tive um caso, uma gravidez com toxoplasmose, e o diagnóstico ali bem precoce, ainda na gestação, ele realmente salvou, né, o meu filho, o Benjamin, de 4 anos, de possíveis complicações bem sérias. Poderia ter ficado cego, surdo, com comprometimento cerebral. Sim. A toxoplasmose congênita, inclusive, hoje em dia, ela faz parte dos exames que estão inclusos no teste do pezinho, né? Então, além do diagnóstico da gestante, talvez existam alguns exames que não são feitos durante a gestação. Esse diagnóstico também não é feito, a gente vai diagnosticar só o bebê. Então também é uma coisa muito importante, além do acompanhamento pré-natal, que a saúde da gestante é igual à saúde do bebê, né? Também o acompanhamento da criança depois de nascida, né? Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Foi um prazer ter você e os seus esclarecimentos. O Podclin fica por aqui. Eu espero que você tenha entendido a importância dos exames precoces, a importância do teste do pezinho, a importância de estar atento para a saúde aí do bebê desde antes dele chegar, né, doutora? A gente pretende aí ajudar pais, mães, as tentantes e até as pessoas que já passaram por esse teste e não sabiam desses benefícios que o teste do pezinho pode trazer. Até a próxima!